Quando a solidão bate a porta, a depressão, o abandono nos fazem companhia. Os amigos nos traem, não se há mais força para prosseguir. Uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar tudo, pois as boas palavras fortalecem até os ossos. Momento de reflexão com o apóstolo Agenor Duque. O profeta Ishaial, ou Isaías em português, conhecido por todos os cristãos, os muçulmanos e também os judeus, como um profeta que relata a vinda de Mashiach para eles que não o receberam e para nós que já o recebemos como o nascimento de Cristo. Está aqui, ó, por favor. Isaías, Ishaial, em hebraico, o nascimento e o reino do príncipe da paz, né? Aí você vem aqui no verso 6, diz assim, ó: hoje as pessoas celebram o Natal e o que menos se fala, né, é de Jesus e não a base, porque o menino nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Como eu falava no início do programa, não há nenhuma base. Natal é nascimento. E o que se celebra é o nascimento de Jesus. Para você que se sintonizou agora, para você se sincronizar conosco, o assunto de hoje é Natal. Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus à cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Ok. Então, como eu falava, o calendário gregoriano, quando ele foi escrito, ou quando ele foi proclamado pelo Papa Gregório, o Brasil já existia há mais de 70 anos. Então, o calendário pelo qual a Bíblia se baseia, por isso que 90% dos homens que liberam profecia, que vai acontecer no ano 2000, 2018, eles erram, porque eles fazem a contagem com esse calendário papal, babilônico, não bíblico. Então, o que menos se celebra, eu até fiz um videozinho, não sei se o Ale já baixou aí, que eu até citei esse tema, né? Tá aí, a razão, né? Fala-se da árvore de Natal. Eu escrevi esse livro aqui, Mentiras que Parecem Verdade. E na verdade quem nasceu dia 25 foi Nimrod. A morte, de Nimrod. Nimrod é o homem que casou com sua mãe, Semiramis. Eu vou à matéria agora que fala sobre a farsa do Natal, né? Esse livro explica muito forte sobre a farsa do Natal e sobre Nimrod, né? Que foi um homem que fez a Torre de Babel e que matou o irmão de Abraão. Eu até fiz uma simples homenagem sobre boas festas, ok? Para não ofender ninguém. E vou à primeira matéria que fala sobre a farsa do Natal. Sobre essa simples colocação e eu volto à sequência. Nasceu um filho se nos deu. O governo será sobre os seus ombros. Se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esta é a estação. Essa é a estação. Você fala de árvores, celebra tantas coisas. Este foi o motivo. O Calvário, a cruz, para nos salvar. Vou ver a matéria, a faça, eu já volto. Semiramis e o seu obelisco. Será que o Natal que conhecemos é exatamente verdadeiro? A palavra Natal significa nascimento. Mesmo que seja uma festa, é comemorado o nascimento de alguém, supostamente o de Jesus.
Mas, na verdade, segundo a Bíblia, dia 25 de dezembro não é o nascimento dele. A Bíblia não revela a data, mas podemos ter certeza de que não foi em 25 de dezembro. Quando Jesus nasceu, havia pastores vivendo ao ar livre, cuidando de seus rebanhos à noite perto de Belém. A estação fria e chuvosa geralmente começava em outubro, e os pastores, em especial nas regiões frias das montanhas, como nas redondezas de Belém, colocavam suas ovelhas em abrigos para protegê-las à noite. O tempo mais frio, que às vezes era acompanhado de neve, ocorria em dezembro. Existe uma boa chance, embora não seja definitiva, que o nascimento de Jesus pode ter sido próximo ao final de setembro. Se Jesus realmente não nasceu no final do mês de dezembro, por que escolheram a data para comemorar o nascimento de Jesus? Para entendermos isso, precisamos voltar aos tempos de Noé. Em uma parte do livro de Gênesis é contada a vida de Noé. Quando ele começou a plantar vinhas, bebeu de sua plantação, se embriagou e foi visto nu pelos seus filhos. Cã, o filho que zombou de Noé, foi amaldiçoado pelo pai, enquanto os outros 2 filhos, Sem e Jafé, que o cobriram durante o ocorrido, foram abençoados. Toda a geração de Cã foi amaldiçoada e todos deixaram os caminhos de Deus. Cã casou-se com Semíramis. Tiveram um filho, Nimrod. Ele matou seu pai Cã e casou-se com sua mãe. Foi o fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel e Deus o impediu. Nimrod introduziu o ocultismo e o sistema religioso pagão, que é usado até os nossos dias. Seu tio Sem o matou, pois ele estava se opondo muito contra Deus. Semíramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira de que ele não havia morrido, e sim que havia ido para o céu, pois ele se dizia Deus, o Deus Sol. Semíramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses, que era a reencarnação de Nimrod. Mas, na verdade, era fruto de uma traição, pois seu marido e filho já estava morto. E nasceu Tamuz, no dia 25 de dezembro, Deus Sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas, romanos e hoje das SS, sociedades secretas. A Enciclopédia Britânica cita Semíramis como uma personagem histórica a quem se atribui a influência na fundação da Babilônia. É a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Na Babilônia, originaram-se as abominações, prostituições, magias, sacrifícios humanos e idolatrias. Todas as falsas religiões e seitas do mundo tiveram sua origem na Babilônia, sob o comando de Nimrod, Semíramis e Tamuz. Quando Tamuz era moço e estava caçando nas matas, foi morto por algum animal, e seu corpo ficou por muito tempo em cima de um tronco de árvore apodrecido. Quando Semíramis encontrou seu filho morto há muito na floresta, ordenou que todas as mulheres chorassem e jejuassem por 40 dias. E no final desses dias, de acordo com a lenda babilônica, ela espalhou para o povo que Tamuz havia voltado para o céu. Porém, no tronco onde o corpo de Tamuz ficou, havia um galho de pinheiro, e este pinheiro foi tido como um símbolo do retorno de Tamuz. O símbolo desta religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecido como o mistério da mãe com a criança. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive os deuses Tamuz, Nimrod e Semíramis, que apenas mudaram de nome. O domínio, em seguida, passou para os gregos, e estes fizeram a mesma coisa, mudando apenas os nomes,
eles passaram a ser Zeus, Afrodite e Eros. Em seguida, os egípcios dominaram e mudaram os nomes também, passando a se chamar Osíris, Ísis e Horus. Já nos tempos de Jesus Cristo, o domínio era romano e Roma mudou também os nomes. Passaram a se chamar apenas Vênus e Cupido, caindo a figura do pai. E no século IV depois de Cristo, o imperador Constantino, para agradar aos cristãos que eram em grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. E para agradar ainda mais a eles, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. Tamuz e Semíramis passaram a se chamar Menino Jesus e Virgem Maria. Assim, o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do menino Jesus, mas, na verdade, esse menino seria Tamuz, o deus pagão. Eu sei que essa matéria choca, mas é a realidade. E a grande maioria das pessoas poucos se importam em ler, poucos se importam em estudar. Um pastor, um pai, um presidente, um líder, ele influencia pessoas. Sim. Como eu vejo pastores, né, fazendo tatuagem, até em nome de Deus. E a Bíblia diz que não se pode tomar o nome de Deus em vão. Aí o cara vai lá e escreve Jesus. Aí vai no metrô, pega lá o busão lá, ou toma banho, né? Aí eu não sabia, né? E tem uns que ainda induzem, aconselham, né? E o pior, eu queria citar um texto que está aqui em Deuteronômio, capítulo 16, do verso 21. Por favor, põe na tela para mim, para me ler, na tela. Não plantarás para ti nenhum Baal ou Azerá, nem árvore junto do altar do Eterno. É Bíblia, tá, irmãos? Isso aí não inventei. Não plantarás para ti Azerá ou árvore junto do altar do Eterno, o teu Deus, que farás para ti, e não levantarás para ti um pilar, porque o teu Deus, o Eterno, odeia. Para aqueles que creem em imagem, idolatria ou santos, é natural plantar árvore em suas casas ou templo, mas nós adoramos somente ao Eterno. O Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Pior que tem pessoas, ô pastor Ignaldo, obrigado, produção, que além dele fazer as trapalhadas dele, ele ainda coloca no altar da igreja. O que eu estou vendo de pastor, eu sei que a maioria vai ficar revoltado, você tem a sua opinião, eu fico com a palavra de Deus, Lucas capítulo 1, verso 26, eu não posso ir contra a palavra. Fala aí, fala perto, fala. O que fizer tropeçar desde o pequenininho que crê em mim é melhor que ele penduraste uma pedra no pescoço. Que é mais fácil, porque ele se mata sozinho. Agora, me diz uma coisa, o que tem a ver a árvore, hein, Vitor? Você que é um bom exegeta, formado em teologia, o senhor também. O que tem a ver o pastor colocar uma azerrada? Como é que chama descendo pica-pau, colocava aquele totem? Colocar uma árvore de Natal? O que tem a ver a conexão de um com o outro? Mas aqui. É assim como é, daqui a pouco tem festa junina, daqui a pouco tem... Nós somos a luz, não tem nada a ver. Eu quero... Para dizer que eu sou uma pessoa estúpida, eu quero mais uma vez aqui, a terceira vez, parabenizar ao padre Juarez, que foi homem de Deus, independente se ele é padre ou não, que teve coragem de falar a verdade. Põe o padre aí dizendo a verdade, eu volto já. Não vamos ficar frustrados, decepcionados, nem dizer assim, o Dalcides, o padre Juarez e o Brito acabaram com o meu Natal. Mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu no dia 25 de dezembro
porque a data de 25 de dezembro foi uma data escolhida logo depois. Aliás, é interessante lembrar que a grande festa do cristianismo nem era o Natal. O cristianismo ele começa a ser celebrado 300 anos depois da ressurreição de Jesus. A grande festa do cristão é a Páscoa. É a Páscoa. E continua sendo, né? Continua sendo a Páscoa. Mas o Natal, ele começa a ser celebrado por volta do ano 300 e com uma razão. Se Jesus viveu, morreu e ressuscitou, que é a Páscoa, ele nasceu. E se nasceu, a gente contempla esse momento. Provavelmente Jesus deve ter nascido na primavera, deve ter nascido na primavera do hemisfério norte. Agora, o porquê dessa data do dia 25 de dezembro? Olha que interessante. Vamos lá. Nessa época que o Natal começa a ser celebrado, a gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs. E o que mais se celebrava nessas regiões pagãs era justamente a grande festa aos astros. E existia a grande festa ao Deus Sol, ao Sol. Aliás, no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a Festa do Sol Invictus. Sol Invictus, que era o seguinte, era o momento que o Sol mais se afastava da Terra em relação ao hemisfério norte, tudo hemisfério norte. Então, quando o Sol estava mais afastado da Terra, por isso que é gelado, é frio no hemisfério norte. Então, é como se o Sol fosse acabando, aí ele voltava novamente. Então, o Sol que não é vencido, o Sol Invictus, o Sol invencível. Aí, o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o Sol, Deus Sol, Deus Sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro Sol da nossa vida é Jesus. Lindo. E ali, então, o dia 25 tem tudo a ver. Pronto. Aí, se a gente celebra o Sol nesse dia, o Deus Sol, não é mais um Deus pagão, é o Deus verdadeiro, é Jesus que vem como Sol. E não há, só para terminar, não há nenhum problema a gente celebrar o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus no dia 25, porque nós fazemos isso. Quando o seu aniversário cai no meio da semana, você fala, eu não vou fazer aniversário, comemorar no meio da semana, não vou comemorar no final de semana, para os amigos virem. Você muda a data da comemoração. O aniversário é naquele dia, mas a data da comemoração é outra. Então, nós mudamos a data da comemoração, a comemoração no dia 25 de dezembro. Então, Natal significa nascimento. Eu também queria colocar mais uma vez, para você que não acompanhou, não pôde ver o domingo, o momento em que nós estivemos ali no Monte Sinai, e também testemunhos do que aconteceram. Antes também queria colocar aqui uma fala sobre eu também sou jornalista e uma das pessoas que eu mais admiro pela autenticidade e também pela ousadia na sua fala, e pessoas que têm identidade, né? Que têm caráter. Raquel Sherazade, quando fala acerca do Natal, ainda que fosse dia 25, o que menos se fala é sobre Jesus. O aniversariante do dia, como na noite do seu nascimento, ninguém lhe abriu as portas e Jesus não tem onde repousar. Não há espaço para ele nas casas dos hipócritas de ceias fartas e corações vazios. No teatro do Natal, entre papais noéis, pinheiros reluzentes e embrulhos de presentes, Cristo passa despercebido, como se o bom velhinho fosse fato e o bom Deus é que fosse lenda. Eu não acredito no Natal consumo, o Natal das gentilezas fugazes, do altruísmo anual. Natal são as boas novas eternas de um Deus que se fez servo, do Verbo que se fez carne, do profeta que revolucionou o mundo pela paz e pelo amor. E é por amor a esse Deus menino que os cristãos genuínos celebram o verdadeiro Natal. Nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Espero que eu não tenha ofendido a sua fé. Você tem todo o direito de crer da maneira em que você quiser acreditar. Nós vivemos num país democrático e o Estado é laico, embora o Brasil seja o maior país cristão do mundo. O maior país cristão do mundo não é a Itália, não é a França, não é a Europa. O maior país cristão do mundo é o Brasil, independente das suas ramificações, ortodoxo, católico, protestante, evangélico, pentecostal, não interessa. Você pode crer como você quiser crer, mas não esqueça, a palavra Natal representa nascimento, e que hoje ele possa
brotar dentro de você a luz do Espírito Santo. Mito total, Jesus não nasceu em dezembro. Quem nasceu foi Tammuz, e aí vai haver uma série de outros problemas relacionados ao Natal, porque comemora-se um aniversário de um ídolo usando o nome de Jesus e Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, a gente está acostumado a falar Yeshua. Isso pode ser considerado, entre outras coisas, um adultério espiritual, uma infidelidade com Deus e algo abominável para Deus, porque Deus, quando Ele estabeleceu o nosso povo na terra dos cananitas, Ele falou: não me adore como as nações adoram os seus deuses, ou seja, não imite as nações. Então Deus tem a maneira correta de adoração a Ele e não pode ser atribuída uma adoração estranha. E como é que isso chegou até a gente? Como é que o Natal foi introduzido na nossa cultura, na nossa sociedade? Por uma estratégia infeliz da Igreja Romana, que é o sincretismo religioso, pretensamente para cristianizar o paganismo. Na verdade, paganizou a fé verdadeira. Então essa coisa de eu vou usar a cultura das nações para poder falar do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não precisa disso. Essa estratégia é maquiavélica, né? O fim justifica os meios, uma estratégia horrível, e que traz, na verdade, o povo a pecados. Porque eu vou te falar, vamos falar sobre os símbolos depois? Vamos falar sobre os símbolos ainda. Então, segura aí. É essa estratégia que se chama sincretismo religioso, uma estratégia muito usada entre os deuses pagãos, mas rejeitada completamente pelo Eterno, e na Bíblia não existe referencial para isso. Sincretismo é muito mistura. E as pessoas esquecem algo. Deus nos chama e nos separa para ser o seu povo. Separa de quê? De uma cultura paganizada, de uma mentalidade paganizada e do pecado. Então essa coisa de eu sou chamado por Deus, mas posso viver segundo os costumes pagãos, é uma mentalidade totalmente equivocada. Deus, quando chama Jeremias, ele fala: Jeremias, separa o vil do precioso. Ou seja, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, daquilo que não é sagrado. Só assim você será a minha boca. Então existe uma visão hoje, que eu chamaria uma visão morna. E morna. A pessoa acha que posso servir a Deus, mas posso também agradar o mundo. E Yeshua disse, é uma advertência sobre isso: quem dera fostes quente ou frio. Se és morno, eis que estou para vomitar da minha boca. Olha, gente, a gente está falando sobre secretismo religioso aqui, que é a mistura, trazer aquilo, ou a mistura de várias religiões. Mas se a Igreja Romana trouxe isso tem uma origem pagã, da onde que vem, qual é a história por trás disso tudo? Vamos falar sobre a história pagã do Natal. Porque a gente já sabe que foi a Igreja Romana que trouxe isso para os nossos dias, enganando ali e tudo mais, enfim, trazendo uma nova imagem. Mas da onde que vem isso? Vem justamente dessa história de Nimrod, que é considerado o Deus Sol após a morte, o nascimento de Tammuz, 24 de dezembro, logo o aniversário de 24 de dezembro é de Tammuz, e obviamente não de Yeshua, não de Jesus. E aí vem os símbolos, que é o pinheiro, a guirlanda, e nós temos também o pinheiro. Vamos falar do pinheiro. O pinheiro é um problema seríssimo, porque existe um versículo em Deuteronômio 16, que Deus fala assim: não plante a árvore de Asherá perto do meu altar. Nas traduções eles colocam poste ídolo, mascaram um pouco a verdade do versículo. Qual é a árvore de Asherá? Pinheiro. É justamente o pinheiro. Então era proibido você plantar um pinheiro perto do altar. Então você observe que a festa ela vai trazendo costumes pagãos muito antigos. Porque o que Roma fez foi regulamentar o paganismo e fazer uma mistura e criar uma religião híbrida. Uma mistura das palavras do Messias com outras religiões pagãs. Aí você tem a guirlanda, que é um convite para espíritos malignos entrarem na casa da pessoa. Você tem o famoso panetone. Você fala, mas o que tem a ver com panetone? Existe Ezequiel, Jeremias 8, Ezequiel 7, fala sobre essas coisas. Existe o bolo de Asherá. Em toda a adoração, Asherá é Semiramis, que é justamente a esposa de Nimrod. Aquela que inventou o tal Deus, né? Ela que fez toda essa mitologia junto com os sacerdotes de Nimrod. Então sempre existe o bolo dedicado a Semiramis, que no Natal, obviamente, é o famoso panetone. Tanto que, assim, no judaísmo, mistura, né? a gente fala assim, come comida chinesa no Natal, para evitar comer comida pagã. Apocalipse 14, no capítulo 14, capítulo 18, o Eterno deixa muito claro a destruição da Babilônia. Olha, Babel, depois veio Babilônia, a mesma coisa. Babilônia quer dizer confusão.
Ou seja, uma religião falsa que confunde a cabeça das pessoas. E Deus trata disso em Apocalipse, da destruição da Babilônia. Inclusive ele fala, povo meu, saia da Babilônia. Ou seja, saiam desses costumes. Porque esses costumes, obviamente, abrem a porta para abrir links com espíritos malignos. Na medida que você cultua uma religião ou costumes, como árvore de Natal e outras coisas. Uma coisa interessante também, existe em Ezequiel, Jeremias 7, que Deus fala assim, olha que coisa abominável está acontecendo naquela geração de Israel. E uma das coisas é que as mulheres choravam por Tamuz. E você observa que no Natal sempre tem uma pessoa chorando. Sempre não, muitas pessoas, né? Então, essas coisas não acontecem por acaso. Elas, na medida que colocam aquele bolo, colocam a árvore de Asherá, há um link com esses espíritos malignos. E começa a ocorrer exatamente a mesma coisa. O mais incrível de tudo, você lê assim a história de Israel, você fala, como é que Israel se desviou, aquela geração se desviou? É a mesma coisa hoje em dia. A pessoa se desvia sem se dar conta. O Natal, na verdade, é uma prática pagã, muito abominável diante do Eterno. Mas muita gente vai dizer, não, isso aí tudo bem, eu faço isso, mas a minha intenção é outra. Uma das coisas que muita gente não se dá conta, quando todo mundo gosta de algo, sempre desconfie. Porque as coisas de Deus é sempre uma minoria que gosta. O mundo rejeita as coisas de Deus. E Yeshua, Jesus, ele falou que o caminho que leva ao reino de Deus é apertado e são poucos os que querem andar. Mas o caminho da perdição é muito largo e muitos vão seguir essa jornada.